Oi! Voltando aqui, né, para nossas questões de dilatação dos líquidos, paramos na questão 3, né, onde nós já fizemos. Então, agora vamos para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: uma caixa cúbica metálica de 10 litros está completamente cheia de óleo. Então, o volume inicial da caixa, do líquido, de tudo, volume inicial é igual a 10 litros. Quando a temperatura do conjunto é de 20 graus Celsius, então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Elevando-se essa temperatura até 30 graus Celsius, então, temperatura final, 30 graus Celsius. A gente tem um volume igual a 80 centímetros um volume igual a 80 centímetros cúbicos de óleo que transborda. Gente, lembra o que eu falei? Se o volume está transbordando, esse é o ΔV aparente. Então, eu já tenho aí o meu ΔV aparente de 80 centímetros cúbicos. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo, o óleo é o líquido, então, gama do líquido é igual a 0,9 vezes 10 a menos 3. Qual é o inteiro mais próximo do valor do coeficiente de dilatação linear do metal em unidades de 10 a menos 6? Então, presta atenção. O que ele quer é o coeficiente de dilatação linear do metal. O metal é quem? É o recipiente. Então, ele quer o alfa do recipiente. Para eu saber o alfa do recipiente, eu preciso do gama do recipiente. Como que eu vou saber o gama do recipiente? Eu posso saber de duas maneiras. Eu posso usar esta equaçãozinha aqui, gama do líquido igual a gama do recipiente mais gama aparente, ou eu posso usar esta equação aqui do ΔV, mas sem ser de aparente, sendo para recipiente, certo? Mas aí eu teria que ter o ΔV do recipiente. Existem vários caminhos para resolver. A gente escolhe um e vai, ok? Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho o ΔV aparente, mas eu também tenho gama do líquido, o que eu posso fazer? Eu posso achar o ΔV do líquido. Sabendo o ΔV do líquido, eu descubro o ΔV do recipiente. Sabendo o ΔV do recipiente, eu descubro o gama do recipiente. Então, fica fácil. Primeiro passo, então, vou usar o gama do líquido para descobrir o ΔV do líquido. Então, vai ficar, ó, ΔV do líquido é igual a V0 vezes gama do líquido vezes ΔT. Gama do líquido é o que ΔV do líquido é o que eu quero. V0. Ah, tem coisa errada aqui. O quê? Olha só, V0 tá em litros, ΔV aparente está em centímetro cúbico. A gente pode misturar a unidade, não. Usar tudo em centímetro cúbico ou tudo em litro. Eu sei que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, tá? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 10 litros vai dar 10.000 centímetros cúbicos, ou 10.000 é 10 elevado à quarta, né? Facilita aí as centímetros cúbicos. Já ia colocando litro. Então, bora lá. Volume inicial, 10 à quarta, vezes gama do líquido, 0,9 vezes 10 a menos 3, vezes ΔT. Quem é o ΔT? É o T final menos T inicial, ou seja, 10 graus Celsius. 10. Então, ΔV do líquido, aqui vai ficar 10 à quarta, vezes 0,9, vezes 10 a menos 3, vezes 10. Olha só, vou pegar
vou multiplicar aqui, ó, 10 a menos 4 com 10 a menos 3, vai sobrar 10 a menos 1. 10 a 1. 10 a 1 com 10 vai dar 10 a 2, né? Vezes 0,9 vai dar 90. Roberta, eu não entendi nada. Então, vamos juntar as potências e quem não é potência a gente multiplica. Então, vamos multiplicar 0,9 vezes 10, dá 9. 10 a quarta com 10 a menos 3, dá 10 a 1. 4 menos 3, 1. Isso daqui é igual a 90 centímetros cúbicos. Achei o ΔV do líquido. Longe do que eu quero ainda. Se eu tenho o ΔV do líquido, eu descubro o ΔV do recipiente, porque eu também tenho o ΔV aparente. ΔV do líquido é igual a ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. ΔV do líquido é 90. ΔV do recipiente é o que eu não tenho. ΔV aparente, eu achei aqui, o problema me deu no caso, né? 80. Passo 80 para lá diminuindo, vai ficar 90 menos 80. Então, ΔV do recipiente é igual a 10 centímetros cúbicos. Agora tá quase chegando no final. Sei o ΔV do recipiente, posso achar o gama do recipiente. Como? Usando o ΔV do recipiente. Deixa eu pegar outra cor. Então, vai ficar ΔV do recipiente é igual a V0 vezes gama do recipiente, que é o que eu não tenho, vezes o ΔT. 10 é igual a 10 a quarta vezes gama do recipiente vezes 10. Ok? Posso fazer de várias maneiras aí, tá, gente? Você pode juntar as potências e ficar 10 a quinta, e isso aqui ficar 10 a 1, né? Ou eu posso deixar o 10 e passar isso aqui dividindo. Vai ficar assim, ó. Gama do recipiente é igual a 10 dividido por 10 vezes 10 a quarta, né? Esse 10 com esse 10 a quarta aqui. Ok? Quanto que dá isso? 10 por 10 dá 1. Eu já falei com vocês que se tem potência só no denominador, quando ele sobe com sinal invertido, né? Então, fica 10 elevado a menos 4. E eu já expliquei também o porquê que isso acontece. Achei o gama do recipiente. E daí? E daí que eu quero o alfa do recipiente. Vocês viram que gama é igual a 3 alfa. Se gama é igual a 3 alfa, alfa é igual a gama sobre 3. Então, alfa é 1 vezes 10 a menos 4 sobre 3. Pode deixar 1/3, né, de 10, só que ele quer o inteiro mais próximo, em unidades de 10 a menos 6. Então, isso daqui vai ficar alfa, 1 dividido por 3, 0,333, né? Vamos botar duas casas. 0,33 vezes 10 a menos 4. Eu vou colocar mais duas casas aqui para isso daqui ficar em potência de 10 a menos 6. Então, o inteiro mais próximo é 33 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 33. Certinho? Vamos para a próxima. Nossa próxima questão, ela diz o seguinte. Um recipiente cujo volume é de 1.000 centímetros cúbicos está a 0 graus Celsius, contém 980 centímetros cúbicos de um líquido. Gente, então, olha só, a mesma temperatura do recipiente. Vamos prestar atenção. Eu tenho um recipiente
que está graduado, né? Então, ele tem um volume de 1.000 centímetros cúbicos. Mas ele tem líquido até 980 centímetros cúbicos. Então, o líquido dele vai até a marcação do 980, ok? Quando esse recipiente é aquecido, o que acontece? Ele dilata da mesma maneira que o líquido. Da mesma maneira não, perdão, o líquido dilata mais que o recipiente. Ambos dilatam. E esse líquido passa a preencher o volume máximo de 1.000 litros. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. O conjunto é aquecido e a partir de uma certa temperatura o líquido começa a transbordar. Sabendo que o coeficiente de dilatação cúbica do recipiente vale 2 vezes 10 a menos 5 e do líquido vale 1 vezes 10 a menos 3, pode-se afirmar que a temperatura no início do transbordamento, então ele quer a temperatura quando o líquido chega no volume máximo. Só que esse volume máximo que a gente vê aqui, que ele foi do 980 para o 1.000, é o ΔV aparente. Por quê? Porque, na realidade, o líquido não dilatou só esses 20 centímetros cúbicos. O líquido, ele dilatou esses 20 centímetros cúbicos, mais a parte do recipiente que ele preencheu aqui. O recipiente também foi dilatado, né? Então, a dilatação do líquido nada mais é do que a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, que é o que a gente vê. Vamos separar os dados aqui. A gente tem, então, o ΔV aparente, o volume inicial, que é 980 centímetros cúbicos. A gente tem o coeficiente de dilatação cúbica, é a mesma coisa que volumétrica, do recipiente. Então, gama do recipiente, 2 vezes 10 a menos 5. O gama do líquido, que vale 1 vezes 10 a menos 3. E ele quer saber a temperatura do início do transbordamento, ou seja, ele quer a temperatura final. Sendo que a inicial é 0, está escrito lá no início do problema. Ele quer a temperatura final. Para eu saber a temperatura final, eu preciso descobrir o ΔT. Mas vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho ΔV aparente, mas eu não tenho gama aparente para descobrir o ΔT. Então, eu estou com duas incógnitas aí, ΔT e o gama aparente. Novamente, eu tenho inúmeras possibilidades de resolução. Eu prefiro o quê? Como eu tenho dois gamas, eu consigo achar o terceiro, certo? Se eu tenho gama do recipiente e gama do líquido, eu acho gama aparente. E resolvo o meu problema. Então, gama do líquido é igual a gama do recipiente mais o gama aparente. Gama do líquido, 1 vezes 10 a menos 3. Gama do recipiente, 2 vezes 10 a menos 5, mais o gama aparente. Passo o gama do recipiente para cá, fica subtraindo, né? Fica 1 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 5. Vou só inverter os lados aí. Gama aparente é igual a 1 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 5. Posso subtrair? Novamente, eu não posso subtrair. Por quê? Porque os expoentes são diferentes. Esse menos 3 tem que virar menos 5. Para isso, eu tenho que andar com duas casas para cá. Ou seja, eu tenho que subtrair duas casas em cima e aumentar duas casas embaixo. Aumenta embaixo, diminui em cima. Então, vai ficar 100. Diminuindo menos 2 de menos 3, vai ficar menos 5. Gama aparente, então, 100 menos 2, 98 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Achei a minha primeira resposta aí. Agora, eu acho o meu gama, o meu ΔV aparente, não, perdão, eu tenho ΔV aparente, agora eu acho o meu ΔT. Usando a expressão ali, né,
do ΔV, que é a expressão da dilatação, né? ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. Gama aparente, ΔV aparente, 20. Volume inicial, 980. Gama aparente, 98 vezes 10 a menos 5, vezes ΔT. 20. Multiplicando aí, 980 vezes 98, ou posso cortar o zero, diminuir aqui, vai dar no mesmo. Vai dar 96.040 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. Vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 0,96. 2 casas. Tá bom, tá? Vezes ΔT. Dividindo. ΔT igual a 20, dividido por 0,96. ΔT é igual a 20,8 graus Celsius. A gente pode colocar isso daí aproximadamente, como ele pediu o valor aproximado, aproximadamente 21 graus Celsius. Só que ele não quer a variação de temperatura, ele quer a temperatura final. No entanto, eu sei que ΔT é igual a T menos T0. Só que a temperatura inicial é 0. Então, a temperatura final é igual à temperatura, é igual ao ΔT, no caso, igual a variação de temperatura, que vai dar 21 graus Celsius. Então, a gente termina por aqui, ok? E continua com um novo assunto no próximo vídeo.